Oi, oi, oi! Seja bem-vindo ao lugar onde a gente esquece, mas não desiste, tá bom? Eu sou Débora Carvalho, psicóloga, e esse aqui é o Esqueci o Nome do Podcast. E se eu esquecer de alguma coisa no meio desse episódio, isso também faz parte. Mas hoje a gente vai falar de um tema que parece leve, mas que pode ser um gatilho real, tá? Que é comprar presentes no Natal, principalmente para pessoas que têm diagnóstico de TDAH. Hoje eu quero falar com você que já está sentindo ali esse cansaço mental só de pensar ali nas compras de Natal, e não pela correria, mas pelo caos interno que tudo isso ativa aí dentro de você. E talvez você nem tenha tanta consciência disso, né? Que é o que eu vou trazer aqui agora. Você sente, mas ainda não conseguiu elaborar isso, entender um padrão ali de comportamento, tá? Hoje a conversa é com você que tem TDAH e já está sentindo ali o peso de dezembro. E o tema é Natal, é compras e esse caos mental que vem junto, tá? Porque é um desafio invisível fazer compras de Natal para quem tem TDAH. Porque o Natal ele chega, dezembro entra e sua cabeça ela já começa a acelerar. Talvez você que está me escutando já até tentou se organizar ali durante esse ano, fez uma lista mental de quem você gostaria de presentear, mas aí é que começam os gatilhos. Muitas pessoas passam horas e horas ali no celular para comparar as lojas, comparar preços e adiciona ali talvez 1.000 itens ali num carrinho, né? Mas não finaliza nada, porque aí vem aqueles pensamentos. E se a pessoa não gostar? Esse é o melhor presente? E se eu errar? E aí é que tá, porque os dias passam, a semana passa, você não compra nada, não compra com o tempo que você tinha previsto, né? E talvez isso fica tudo para a última hora e aí você começa a se sentir uma fraude, né? Comprar presente parece uma tarefa simples, né? Mas talvez você vai se ver no que eu vou falar aqui agora. Você entra numa loja e aí vê aquela avalanche de opções, de promoção piscando, de música de fundo, de barulho de gente, e aí você simplesmente trava. Ou então você fica horas e horas pesquisando o presente ideal. E você compara, e você anota, você abre aba, fecha aba, e no fim você não consegue comprar. Ou pior, né? Você compra demais ali no segundo tempo, no último segundo do segundo tempo, para se livrar daquela culpa por não ter conseguido se decidir antes, né? Então você se depara com lojas cheias, 1.000 opções, promoções para todos os lados, né? Que a gente vê, e você ali, no meio daquela confusão, travando. Se você vive com TDAH, você entende bem o que eu estou falando, né? E esse momento ele pode ser mais desafiador e também ele pode ser paralisante, né? Comprar presentes deveria ser algo leve, né? Mas acaba virando um peso. Isso também acontece com você? Talvez você já até tenha vivido isso e vai se encontrar muito no que eu vou dizer aqui ao longo desse episódio de hoje, né? Você entra numa loja, talvez para comprar um presente, exemplo, para sua mãe, ou para sua sobrinha, ou para o seu esposo, para sua amiga, e aí você se perde no meio daquelas prateleiras e você começa a pensar ali nos detalhes e você não consegue se decidir e você sai ali da loja de mãos vazias se sentindo frustrada por não ter conseguido escolher ou se decidir. E aí no dia seguinte ou logo em seguida você compra qualquer coisa e às vezes até sem olhar o valor, né? Compra coisas que extrapolam ali o seu orçamento só para tirar aquele peso, aquela tarefa, aquilo da sua frente, sabe? E o pior é que talvez agindo assim você pode até gastar mais do que você podia, e aí depois a fatura do cartão vem gritando ali para você, né? E a culpa disso não é sua, não. Isso tem um nome, tá? É excesso de estímulos, mas a exigência ali que cresce.
O TDAH, ele não gosta de excesso e muito menos ali dessa pressão com vários estímulos ali, né? O TDAH, ele coloca você ali naquele estado de alerta constante, sabe? Porque tudo vira um estímulo, tudo parece que é urgente e tudo começa, inclusive, a gritar na sua cabeça. O excesso das opções acaba paralisando pessoas que têm TDAH. A pressão, essa pressão de tem que fazer, tem hora, tem data, acaba gerando muita ansiedade. E o pós disso, né, é aquela culpa que pode ser gerada pelo fracasso, que acaba virando no impulso de um boleto alto. E você quer acertar, eu sei disso, né? Muitas pessoas querem acertar, quer mostrar carinho ali com amigas, amigos, familiares, e quer fazer bonito, né? Só que esse combo que eu tô dizendo assim, de 1000 opções, mais o medo de errar, mais a culpa por atrasar, por estar comprando em cima da hora, não ter conseguido se programar, e talvez você até tenha tentado se programar antes, mas não conseguiu fazer isso, acaba paralisando, né? E quando você não consegue, vem aquele pensamento, né? Nem para comprar um presente eu dou conta. Alguém aí já pensou isso? Né? Ou eu sou um fracasso, ou nossa, tá todo mundo resolvendo a vida menos eu, né? E a gente não fala sobre isso bastante, mas aquelas tarefas comuns, como por exemplo comprar um presente, pode ser extremamente desgastante quando a mente ela está sobrecarregada, né? E quando vem aqueles pensamentos eh, idealistas, né? Idealizados, do tipo, eu preciso acertar no presente, eu não posso errar, né? Todo mundo consegue, por que que eu travo nisso? Né? É uma exigência interna que paralisa. E aquilo que era para ser leve vira um furacão, né? Vira um gatilho de frustração. E, e isso gera um ciclo da compensação, sabe? E você pode me perguntar nesse momento: ah, mas Débora, é só comprar um presente, né? Mas aí muitas vezes, se você acaba saindo ali da loja de mãos vazias e se sente incapaz, não é tão simples assim, tá? Às vezes você pode passar horas pesquisando, salva links, como eu disse, né? Abre aba, fecha abas, compara preços e não consegue se decidir, porque a insegurança, ela é um traço comum ali, de quem tem TDAH, né? Ou então, por medo de errar na escolha, você acaba se bloqueando e não consegue decidir, né? E aí, finalmente, quando você entra em outra loja, você sai de mãos vazias ou, como eu disse, compra além da conta só para aliviar uma culpa por não ter conseguido escolher, né? Ou o que acontece com muitas pessoas também é que você compra tudo que vê pela frente, compra até presentes para mais, mesmo estourando ali seu orçamento, só para poder calar aquela culpa, né? E a verdade é que o TDAH, quando ele vem ali misturado com, digamos, com esse auto-boicote, sabe? Com essa comparação, com essa vergonha, isso vira um combo que faz você duvidar até da sua capacidade de escolher um presente, né? E o tentar compensar essa sensação de incapacidade acaba gerando exagero, né? Acaba fazendo de repente você comprar presentes demais na última hora, pelo desespero ou estourar o orçamento. E aí, na hora de pagar a fatura, aí é que vem, né, o resultado, né? É, essa não é uma falha sua, tá? É uma tentativa de acalmar um caos interno com algo que é externo. Você entende isso? Tá fazendo sentido até aqui esse episódio de hoje? E eu sei que
Muitas mulheres vivem essa realidade. Por isso, o tema do nosso segundo episódio, né, é pensando na proximidade aí da data do Natal, foi justamente esse para gerar consciência e trazer também um afago para o seu coração, tá? É, e é justamente sobre esse afago que a gente vai falar agora, viu? Calma, porque eu também quero trazer práticas, estratégias, né, que podem ajudar você, coisas que podem ajudar você, tá? Dá para mudar o roteiro, né? Porque planejar também é um gesto de autocuidado, né? Não com perfeição, tá? Mas com intenção. E o que você pode fazer, né? Então, dito tudo isso, se você se conectou com o que eu disse aqui, você pode fazer assim, é, criar, por exemplo, uma lista com até 3 opções de presentes por pessoa. Coloca lá a opção A, B e C. Ah, para fulano eu vou dar ou uma xícara, ou uma bolsa, ou um enfeite, sabe? Coloque 3 opções, não vai assim, dando tiro no escuro, sabe? É, é, Escreva uma lista para isso guiar você e risca aquilo que for demais, tá? Porque escolher também é eliminar. Então, o que que você pode eliminar, tá? O que que tá exagero aí de repente numa lista mental? Porque talvez você acha que está tendo controle porque está pensando nas pessoas e no que você vai comprar, mas você ainda não teve clareza. Então, anotar, sair de casa e anotar, se você for comprar em loja física ou antes de entrar num site, se você for comprar pela internet, você começar a contar quantas pessoas você quer presentear, quantos presentes e o que você gostaria de dar para cada uma delas. Pelo menos 3 opções. Pelo menos não, somente, tá? Até 3 opções, para você não ficar com o leque muito aberto e se perder, tá? Uma outra dica é você definir um valor máximo no seu orçamento. Então, vou pegar um exemplo aqui. Se você tem R$ 300 para investir em compras de Natal, quantos reais por pessoa, né? E isso vai também direcionar você, vai trazer mais clareza, mais segurança. Quando você sai de casa com um valor em mente que você pode gastar, isso pode ajudar muito você a não extrapolar o seu orçamento, porque aí você já sai com uma meta clara, específica, tá? E o importante no final é você se recompensar a cada etapa vencida. E sim, vale uma pausa, vale um café, tá? Um café conta. Também um ufa, consegui, isso também conta, isso vale, tá? Pequenas ações são grandes vitórias, tá? No TDAH, o difícil não é fazer, não, tá? É começar, é começar, é continuar. Então, uma dica prática que eu tenho aqui para dar para você nesse episódio é você pegar papel e caneta e escrever sua lista à mão mesmo, tá? E visualizar aquilo que você precisa e evitar ali sair sem planejamento, tá? Evitar sair no impulso, programe, sabe? Programe o lugar que você vai, pelo menos até 3 lojas que você vai ali entrar, quantos presentes, o seu orçamento, tá? E não se cobre mais do que o necessário, né? E você deve estar se perguntando, Débora, eu vou fazer isso sim? Eu vou seguir essas dicas, mas e se eu travar no meio do caminho? Olha, se você travar no meio do caminho, não significa que você está atrasada na vida, tá? Só porque você não deu conta naquele momento de comprar tudo num sábado ou na tarde, tudo bem, tá tudo bem. Você volta outro dia, você respira, você sai da loja, você volta para casa, você tenta de novo outro dia. E, inclusive, eu digo mais: se você não conseguir fazer as compras de Natal que você gostaria, não se cobre tanto, porque isso não vai mudar a sua vida para sempre. As pessoas, elas querem mais a sua presença do que os seus presentes. Lembre-se disso, tá?
Não é sobre o presente, mas é sobre a presença, é sobre lembrar que você também está tentando, de que foi uma tentativa, e isso é muito. E isso precisa ser reconhecido, o esforço também precisa ser reconhecido. Um exemplo, né? Vou trazer um exemplo assim, fictício, tá? Assim, aleatório, assim, resumindo o que eu já falei, né? Mas acho que quanto mais concreto, mais fácil fica de compreender. Vou dar um exemplo de uma paciente fictícia, vou chamar ela de Júlia, tá? E assim, Júlia, ela passava dias pesquisando presentes ali para os sobrinhos, ela não conseguia escolher, ela sentia que nada era bom o suficiente, e aí, no final, ela comprava tudo no último minuto, com culpa, com ansiedade e com boleto alto. Hoje ela faz diferente. Hoje ela já consegue definir um limite de tempo para poder decidir, ela já consegue escrever as opções no papel, ela faz as compras em horários mais calmos, menos tumultuados ali nas lojas e no dia dela, e ela se permite errar, porque o amor dela não está no presente, não, está na intenção, tá? Se você consegue se enxergar aí nessa Júlia de antes, você também consegue se enxergar e tentar os comportamentos que essa Júlia de agora ela faz, tá? Vamos nomear a Júlia aqui então como a nossa paciente fictícia de exemplos para os próximos episódios, tá bom? Não é sobre presente, é sobre presença, tá? Talvez a cobrança de você ser a filha perfeita, a mãe perfeita, a amiga perfeita, a esposa perfeita, vai pesar demais nesse final de ano. E talvez o mais importante seja você estar presente com você mesma primeiro, claro, né? Um presente escolhido ali com calma, dentro do que é possível. Ele vale mais do que 1000 compras feitas no impulso, carregadas de culpa, sabe? Você não precisa provar nada para ninguém. Entende isso? Guarda isso no seu coração. Você não precisa ser a tia perfeita, a filha exemplar, a amiga que arrasa nos presentes. Você precisa ser alguém que se respeita, tá? Mesmo em dezembro, tá? E mesmo quando você se esquece, mesmo quando você atrasa, mesmo quando você gasta, mesmo quando você se trava, você precisa se respeitar. E se esse episódio ele fez sentido para você, compartilha com uma amiga que também está tentando sobreviver nesse mês de dezembro sem explodir o cartão, tá? O Natal ele pode ser bonito, mesmo se ele for imperfeito, tá? Então, mesmo não sendo perfeito, ele ainda assim pode ser bonito. E lembra, frisando mais uma vez o que eu já disse, né, que não é dar o presente certo, é estar presente com você e com os outros com gentileza, tá? E você precisa se tratar com mais carinho, mulher. Então, cuida de você. E quando você esquecer, eu te lembro aqui, tá? Porque entre esquecimentos e recomeços, a gente segue juntas. Finaliza esse segundo episódio aqui. Beijão e até a próxima!